Em letras brancas sobre fundo preto. Irmandades negras, memória e resistência. Fachada de uma igreja antiga, com uma cruz no alto e parede esculpida. A câmera vai descendo até chegar em uma senhora preta que usa um turbante e roupa branca. Ela tem expressão séria, olha para a câmera e tem uma planta espada de São Jorge em uma das mãos e um terço na outra. A tela escurece. Um homem fala sentado em uma poltrona. Bom, as Irmandades, elas... Tiago André, podcaster. Elas são uma tradição católica, na verdade. Então elas surgem já no século XII, XIII, já tem os primeiros relatos de irmandades já na Europa. Pinturas antigas de pessoas negras em frente a igrejas. De ajuda mútua, né? Então elas funcionam para pessoas que não são do clero, pessoas leigas, como se costuma dizer na tradição católica, e que se formam esses grupos dentro das igrejas, né? Dentro das congregações, para a ajuda daqueles que pertencem a esse grupo. Então, com a chegada, né, dos portugueses no Brasil, essa tradição também foi incorporada na sociedade brasileira. E as irmandades, elas têm esse caráter também de ser algo de classe de trabalhadores, racial. Pinturas antigas de pessoas da nobreza africana. No século XVII, XVIII, o que é possível, uma das poucas possibilidades, são as irmandades, né? Então a irmandade funciona como esse espaço de sociabilidade, de você poder conversar, trocar ideia e construir a sua própria, essa nova identidade racial a partir de um grupo que é permitido a pessoas escravizadas no mundo escravista, esse direito de organização e de conversa e de confabulação não tem outra. A senhora da primeira cena entra na igreja e observa. Essa possibilidade de você fazer isso legalmente. Então a Irmandade, ela surge como essa possibilidade de você se inserir dentro de uma sociedade, mesmo sendo escravizado. Então a única maneira que um escravizado tinha de poder ser visto como um ser social era sendo partícipe da igreja. Pessoas rezam na igreja. No mundo escravista, o conceito de liberdade... Imagem da escrava Anastácia com um objeto de tortura que tapa sua boca. Então, você pode ser uma pessoa escravizada e escolher estar como uma pessoa escravizada. Rejeitar a liberdade, sair da escravidão... Correntes no chão. Continuar livre, de certa forma, pelo fato de que estar sob a tutela de alguém naquele período, você tem proteção judicial, tem casa, tem comida e a possibilidade de trabalho. Dentro de um centro urbano, uma pessoa escravizada, isso é um fenômeno urbano. Pintura antiga de cena urbana com muitas pessoas pretas. Mobilidade. Ela consegue ter um pouco mais de trânsito dentro da cidade sem a supervisão do seu senhor. Então, para eles, era melhor estar nessa condição do que estar numa condição onde a tutela e a vigilância e a violência eram constantes. Retratos antigos de pessoas pretas escravizadas. Cadeados antigos em um museu. Essa questão de alargar a sua liberdade dentro das possibilidades. E as irmandades, elas representam isso. Um alargamento da liberdade. Imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. De Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Pretos, ela surge como duas irmandades. Imagem de São Benedito com o menino Jesus no colo. Pelo Brasil todo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, elas surgem como duas irmandades separadas, distintas. E elas estão inseridas dentro da igreja de São Sebastião. É aí que eles conseguem, com uma devota de Nossa Senhora do Rosário, uma doação de um terreno, que é onde está hoje. Cena de rua com a igreja ao fundo. Excepcional, vamos dizer assim, porque nesse momento as irmandades funcionam dentro de outras igrejas. E eles estavam tentando construir a própria igreja. E eles conseguem construir a igreja que fica, né, ali na Uruguaiana, onde a gente conhece. Interior da igreja com muitas pessoas em pé. Menos na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, esse caráter sincrético, como as pessoas costumam falar no dia a dia. Mas o que acontece, que é muito comum, é a africanização do catolicismo. Um menino preto caminha pela igreja. Vai desaguar no catolicismo popular e várias maneiras de você abraçar a fé católica e, ao mesmo tempo, continuar cultuando os seus antigos deuses. Tambores e pintura de figura feminina preta. Uma festa que era muito comum aqui no Rio de Janeiro, que são as congadas, né? Então, as congadas é uma festa absolutamente africana. Foto de homens pretos com instrumentos de percussão. A fé católica.
Mas sendo uma Irmandade Negra de Forros e Livres, ela basicamente se ocupa de amparar, né, os seus membros em todos os sentidos da vida dele. E na maior parte das vezes isso significava comprar alforria, comprar liberdade. Retratos antigos de homens pretos com roupas formais. Muito além da abolição da escravatura ou da liberdade, essa liberdade individual, né? Ela vai atuar principalmente no pós-abolição, ela vai atuar em todos os campos da vida social do negro, fazendo com que ele seja visto. Então, acho que esse é o caráter, a principal contribuição dessa irmandade e de outras irmandades que surgiram no Rio de Janeiro é acreditar e bater o pé e dizer essas pessoas que fazem parte dessa irmandade são humanas como todas as outras pessoas. Acho que essa é a ideia revolucionária daquele período do século XVII, XVIII, depois XIX, e no XX ela continua mantendo esse compromisso da defesa dos direitos das pessoas negras. A senhora da primeira cena, o menino e outra senhora sentados em um banco da igreja. Ana Luísa Fernandes, historiadora. Faz parte da igreja, né? Ele situa-se no segundo andar da igreja Nossa Senhora do Rosário São Benedito. Placa comemorativa do Museu do Negro. Então, ali na Uruguaiana, onde tem uma dinâmica, né, atual bem grande, assim, de fluxo de pessoas, então esse apagamento desse museu... Letreiro do museu com letras faltando. Que a gente passa o tempo todo por perto. Estação do metrô Uruguaiana. Forma, seja passando para trabalhar, estudar ou até mesmo visitar o centro da cidade, e a gente não vê uma divulgação desse museu. Então, a partir dessa igreja, ela vai se constituir outros tipos sociais dentro do território, alargamento dessa cidade. Fotos antigas de pessoas pretas. Pode ver essa inauguração desse museu, né? Em letras brancas. A inauguração do museu foi em 1938, junto com o tombamento da igreja pelo IPHAN. Ele não teve tanta dinâmica nesse período, e a partir do incêndio que teve na década de 60, o prédio passou por uma grande reforma por conta desse incêndio. Escultura no museu de um homem preto sem camisa. Em 1968, a gente tem novamente essa inauguração desse museu. Pensando que alguns documentos conseguiram ser ainda resguardados. Documento antigo manuscrito. O que se constitui um museu? Esse é um questionamento que a gente vê o tempo todo. O museu, né? A gente vê museus voltados sempre para um olhar... Mesa antiga de refeições. De memória, material e de história, no sentido de você olhar para aquelas obras, documentações, para a gente se questionar. Escultura, pintura e instrumentos de percussão. A importância do museu ele vem nesse caráter de constituição de memória, de patrimônio, de entendimento do sujeito dentro dessa sociedade. Então, o Museu do Negro ele tem que ter esse caráter e ele tem esse caráter de resistência. Escultura e pintura da escrava Anastácia com o tapa-boca. Essa história de poder, dessa história de estratégia, essa história que a gente pode observar de negros tendo decisões, né, e uma igreja grande em um poder, a questão das alforrias, em outros elementos como sepultamento. Placas em agradecimento à libertação dos escravos. Mostrado essa história, ela quer ser apagada. Então, esse museu a gente pode também questionar como é visto. Bustos femininos, bacia e pilão no museu. A gente entender a inauguração, essa institucionalização, mas entender também por quê. Por que a gente ainda não conhece essa história? A gente conhece uma história de dominação, a gente conhece uma história de passividade no negro frente a essas religiões, mas a gente não conhece a história desse negro dentro dessas instituições, colocando decisões, tendo decisões, e ainda mais tendo um caráter de agência, de festejo, de afetos e sociabilidades ali dentro, de apoio. A senhora beija a mão do menino na igreja e sorri. O que está acontecendo, o que a gente pode reivindicar a partir desse museu. E eu vejo que o Museu do Negro ele faz parte dessa tentativa de entendimento de agência. Então, atualmente o museu
ele está passando por mudanças estruturais, até mesmo porque na década de 60 o sincretismo pequenas peças de artesanato de figuras humanas feitas de palha de milho e bucha. Tem modificações atuais nesse museu e tentativas de abertura dele, né? 2022 a gente está tentando reabrir museus e até mesmo modificações desses olhares. Então, é proposital, mas a gente tem que reivindicar, a gente entender que essa lógica, né, de apagamento é muito grande na história negra. Um livro ilustrado sendo folheado. As Irmandades Negras. Há um apagamento, que eu diria, direcionado para museus ou locais de memória negra, né? Então, a gente tem o Museu do Negro com esse descaso institucional, né, com uma comunidade católica querendo essa reivindicação e a abertura desse museu, mas sem esse aporte financeiro, né, das instituições, das esferas públicas. Então, a gente tem uma questão condicionante dentro desse caráter. É um museu negro. Eu posso dizer que tem uma questão política, né? O que o Brasil ainda quer mostrar? Em frente à igreja, as duas senhoras e o menino olham para a câmera. Elas usam turbantes. A senhora da esquerda segura um retrato de Anastácia sem o tapa-boca. O menino segura uma planta-espada de São Jorge. A senhora da direita também segura a planta com a mão direita e um terço com a outra mão. A tela escurece. Créditos finais em letras brancas. Este filme foi feito por mulheres negras. Roteiro coletivo. Direção Ana Luísa Fernandes. Assistente de direção Júlia Flor Duarte. Elenco: Maria Edmar Tereza Valença. Enzo Gael. Nancy Lino. Entrevistado 1, Tiago André Gouveia. Entrevistada 2, Ana Luísa Fernandes. Produção executiva, Brenda Miranda Leite. Produção, Júlia Flor Duarte, Caos. Produtora de elenco, Brenda Miranda Leite, Laura Giovana Duarte. Ouça o podcast História Preta. Imagem preto e branco das duas senhoras e o menino na igreja em momento de descontração. Eles sorriem e as senhoras batem palmas. Projeto Empoderamento e Tecnologia Jovens Negras no Audiovisual. Coordenação Geral, Mércia Brito. Coordenação de Projeto, Gabriela Gonçalves. Gestão Institucional, Natália Capano. Patrocínio, Lei de Incentivo à Cultura. Moldal Mais. Amil. Tecnip FMC. Foca, Fomento à Cultura Carioca. Bichara Advogados. Prefeitura do Rio, Cultura. Apoio, Telecine. Alafia Mundo. ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bis Capital. Rede Globo. Realização, Cinema Nosso. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Audiodescrição, Cinema Falado. Libras, JDL Traduções. Fim.